E se o filme que mais dividiu opiniões nos últimos anos for, na real, o mais fiel a Resident Evil que já vimos no cinema? Eles estão deixando a gente sonhar! Ninguém esperava isso. Um diretor decide não usar Leon, não usar Jill, não usar nenhum personagem clássico dos jogos. E mesmo assim, os fãs mais xiitas da franquia estão dizendo que esse pode ser o filme que finalmente entendeu o espírito de Resident Evil. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Como isso é possível? A resposta está escondida nos detalhes do trailer. Depois de mais de 2 décadas de adaptações que nunca agradaram totalmente os fãs dos games, a Sony decidiu apostar em algo completamente diferente para reiniciar Resident Evil no cinema. Em vez de repetir a fórmula de ação exagerada que marcou os filmes anteriores, o estúdio entregou as rédeas para um nome que vem sacudindo o terror moderno nos últimos anos. Pô, não sabia. Só que essa escolha, por si só, já gerou uma tensão enorme entre 2 grupos de fãs. De um lado, quem quer ver Raccoon City recriada exatamente como nos jogos, com os personagens que todo mundo já ama. Do outro, quem defende que talvez seja hora de parar de tentar copiar o jogo na tela e, em vez disso, capturar a essência do que fez a franquia ser tão marcante. E é exatamente nesse ponto que o trailer recente colocou uma lenha enorme nessa fogueira. Porque ao mesmo tempo em que apresenta uma história e um protagonista completamente novos, ele também está recheado de pequenas referências que provam que quem fez esse filme entende profundamente o universo dos jogos. Neste vídeo, a gente vai analisar exatamente o que esse trailer revela, comparar com o que os jogos sempre fizeram de melhor e no final você vai poder decidir: será que esse filme realmente entendeu Resident Evil? Ou é só mais uma tentativa que vai repetir os erros do passado? Chama a vinheta! Para entender por que esse trailer causou tanto barulho, primeiro precisamos falar sobre quem está por trás das câmeras. O diretor escolhido para reiniciar a franquia é conhecido por comandar 2 dos filmes de terror mais comentados dos últimos anos, ambos marcados por um estilo tenso, cheio de atmosfera e construção lenta de medo, bem diferente do tom de ação blockbuster que os filmes antigos de Resident Evil sempre tiveram. Essa escolha já era, por si só, um sinal de mudança de rota. Em vez de repetir a receita de tiroteios e explosões que consagrou e ao mesmo tempo afastou os fãs mais fiéis dos jogos, a produção decidiu apostar todas as fichas no terror puro, no isolamento e na sensação de estar completamente desamparado diante do desconhecido. E a decisão mais ousada de todas foi abandonar completamente os personagens icônicos da franquia. Nada de Leon, nada de Jill, nada de Chris Redfield. No lugar deles, conhecemos Brian, um entregador comum, sem nenhum treinamento de combate, que se vê jogado no meio de um surto biológico em Raccoon City, simplesmente por estar no lugar errado, na hora errada. Essa escolha narrativa levanta uma pergunta importante que vamos responder ao longo desse vídeo. Será que tirar os heróis clássicos da equação vai fazer o filme perder a alma da franquia? Ou justamente vai devolver algo que os jogos originais tinham e que o cinema nunca conseguiu capturar? O medo de um personagem indefeso diante do inimigo. Vamos direto ao que mais chamou a atenção no trailer: os detalhes. Logo nos primeiros segundos, aparece uma caixa de munição de espingarda, idêntica às que a gente vasculhava atrás de baús e gavetas nos jogos clássicos. Não é um item genérico de zumbi qualquer, é uma referência direta e proposital ao design original da Capcom. E tem mais, a icônica máquina de escrever também aparece em cena, o símbolo mais reconhecível do sistema de save da franquia. Para quem já perdeu horas de progresso por esquecer de usar uma fita de tinta, ver esse objeto na tela é like um tapa de nostalgia e mostra que quem escreveu esse roteiro realmente jogou os games, não só assistiu resumos no YouTube. Aliás, por falar em ter as coisas certas na hora certa, se você também é do tipo que gosta de ter um pedacinho desse universo perto de você, separei um achado que vale a pena conferir.
tem uma figura colecionável do Leon S. Kennedy, inspirada em Resident Evil Requiem, com acabamento pintado à mão no cabelo e no revólver, o tipo de peça que fica perfeita numa estante gamer. Deixei o link fixado nos comentários para quem quiser dar uma olhada. Estoque limitado. Aproveita hoje o frete grátis e o desconto exclusivo. Clica no link do primeiro comentário fixado antes que esse leão esgote. Voltando ao trailer, essas referências não são acidentais. É mesmo? Elas mostram uma estratégia clara da produção, usar pequenos detalhes reconhecíveis para conquistar a confiança dos fãs mais críticos, enquanto a história principal segue um caminho completamente novo e independente dos jogos. E aqui está a revelação que muda tudo. Essa não é uma adaptação direta de nenhum jogo específico. É uma história original, ambientada durante o mesmo período do segundo game da franquia, mas contada do zero, com personagens inéditos e um olhar autoral sobre o universo. Isso significa que o diretor teve liberdade criativa total para reconstruir Raccoon City à sua maneira, mantendo o espírito de sobrevivência e terror psicológico, mas sem a obrigação de seguir cada evento exatamente como nos jogos. Complicou. Para muitos fãs, essa é a fórmula que faltava. Parar de tentar recriar cutscenes na tela grande e, em vez disso, criar uma experiência cinematográfica que capture a sensação de jogar. O que reforça ainda mais esse compromisso com a autenticidade é um detalhe revelado recentemente em um evento de fãs. Uma cena de ação do filme, mostrada rapidamente no trailer, envolveu um risco real e considerável durante as gravações, com estruturas pesadas caindo perto do protagonista por muito pouco. O próprio diretor comentou que, se o ator tivesse se movido um passo na direção errada, o resultado poderia ter sido trágico. Esse tipo de compromisso com efeitos práticos, em vez de depender só de computação gráfica, é exatamente o tipo de escolha que aproxima o filme da atmosfera crua e visceral que os jogos clássicos sempre tiveram, e que separa uma produção que só usa o nome da franquia de uma que realmente entende o que faz Resident Evil funcionar. Detalhe que pouca gente percebeu. Reparem no nome do protagonista e na profissão dele. Um entregador comum, sem preparo nenhum, jogado no caos. Isso é quase um espelho da forma como os primeiros jogos da franquia colocavam o jogador, despreparado, com poucos recursos e cercado de perigo. Não é coincidência, é uma escolha de design narrativo que replica, na tela, a mesma sensação de vulnerabilidade que sempre definiu os melhores momentos da saga. E aí, pessoal? Vocês acham que abandonar os personagens clássicos foi a decisão certa para reinventar Resident Evil no cinema? Ou isso tira a essência que faz a franquia ser especial? Comenta aqui embaixo o que vocês pensam. No começo desse vídeo, eu perguntei se esse seria o filme que finalmente entendeu Resident Evil. E depois de analisar cada detalhe do trailer, dá pra dizer que essa produção está fazendo algo que nenhuma adaptação anterior tinha coragem de tentar: confiar na atmosfera e no terror puro, em vez de só repetir a ação dos jogos. Mas é bom lembrar de uma coisa importante: trailer forte nunca foi garantia de filme bom. A gente já viu isso acontecer antes na própria franquia. Uma perda de tempo. Então o verdadeiro teste só vai vir quando o filme estrear nos cinemas. Se você curtiu essa análise e quer continuar acompanhando tudo sobre o universo de Resident Evil, já sabe, deixa o like, comenta sua opinião aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade da franquia. É claro. E se você ficou curioso sobre por que os fãs consideram os jogos anteriores da franquia praticamente insuperáveis, tem um vídeo aqui no canal que mergulha fundo nessa questão. Clica na tela e vem comigo para a próxima parada dessa jornada.